Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa bolsa muito elegante com ponto espinha de peixe e com essa lateral que vocês amam. Também aproveitei aqui, ó, e coloquei bastante acessórios para deixar nossa bolsa bem elegante, com bastante informação do jeito que vocês adoram. Vou mostrar aqui o espaço interno rapidinho para vocês, em detalhes vocês vão ver durante a produção, ó. Cabe bastante coisa. E você pode fazer essa bolsa maior ou menor. Vou passar aqui no começo as medidas para vocês, porém eu passei também no fim da aula. De comprimento ficou com 20,5. De altura ficou com 18 centímetros. E de largura 10 centímetros. Então, se você quiser maior de comprimento, você vai precisar fazer mais carreiras. Se você quiser maior de altura, você vai precisar fazer mais correntes. E se você quiser maior de largura, além de fazer mais correntes, você vai precisar dividir aqui, ó, a sequência de pontos de uma forma melhor, aumentando aqui, ó, tá bom? Na aula eu explico melhor pra vocês. Então, espero muito que vocês gostem. Já curte esse vídeo, porque vocês estão assistindo o vídeo, estão me dando feedback positivo lá nas outras redes sociais, porém vocês não estão curtindo o vídeo, pessoal. É de extrema importância que vocês curtam os vídeos para que ele seja entregue para mais pessoas e assim eu entenda que vocês também gostaram bastante dessa aula. Um detalhe que vocês podem ter percebido que eu ainda não falei, ó, são esses piercings de bolsa que eu tava muito ansiosa para testar, e eu deixo mais detalhes dele durante a nossa aula. Se você ainda não conferiu o último vídeo do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, é só você clicar aqui em Seja Membro para você fazer parte e ter acesso a aulas exclusivas com um preço extremamente acessível. É como se fosse a Netflix das crocheteiras, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários durante a aula e aproveita que no lançamento desse vídeo está tendo um chat ao vivo aqui, eu estou acompanhando vocês e conversando ao vivo. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar um novelo e meio de fio de malha premium da Fios Guarani. Cada novelo, ele tem 140 metros e esse fio tem 27 milímetros. Eu gosto bastante da espessura e da composição, porque deixa sua bolsa estruturada e ainda assim ela fica leve. Além do fio de malha premium, a marca também tem o fio de malha residual, se você preferir. Dá pra você fazer a bolsa com qualquer um dos dois, tá bom? E lembrando, pessoal, você pode adaptar a receita para o fio da sua preferência. Se for o fio náutico, eu indico aquele fio slim ou fio 5 milímetros que você consegue ter essa parte reta, tá bom? E lembrando também que nós temos cupom de desconto no site, é FIOSTATA10 e vocês ganham 10% de desconto. E se você preferir, a marca também tem loja oficial na Shopee. Eu vou deixar o site e o link aqui da Shopee na descrição, tá bom? Ah, deixa eu mostrar. Eu tô usando a cor verde claro, então, se você quiser fazer na mesma cor, você vai precisar de 2 novelos, mas não vai usar 100% o segundo. Vou usar uma agulha de crochê de 5,5 milímetros, tesoura. Aqui eu tenho 4 porta-alças, olha só que lindo. Os acessórios dessa aula são lá da loja Matilda. Olha que perfeição, todos no banho dourado. Vamos precisar de 4, porque vamos fazer um par de alças. Na aula eu vou te ensinar a trabalhar com ela. 4 argolas articuláveis, essa daqui é de 2,6 centímetros. São 4, porque você vai colocar uma em cada porta-alças, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, desta forma. Também vou utilizar um botão imantado comum, desses de costura. Esse daqui eu comprei na Shopee, mas a loja Matilda também tem. Vou deixar aqui na descrição o link. E o charme dessa... Na verdade, gente, todos os acessórios dão um charme essencial nessa bolsa. Mas aqui eu tenho o piercing de bolsa. Vocês vão ver que fofo que fica, maravilhoso. E se você quiser, você também pode aplicar uma alça grande de corrente ou de crochê na sua bolsa para usar na transversal ou no ombro, tá bom?
Eu vou deixar o site aqui da Matilda na descrição e o link de todos os acessórios para você já adquirir em uma única compra. E aproveita também para comprar a cola de artesanato que eles têm. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Eu recebi aqui a cola adesivo instantâneo da Círculo. Então, vocês também já podem aproveitar e adquirir a sua lá no site, já compra para entregar tudo de uma vez, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 45 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de altura, você vai precisar fazer mais correntes agora no início. Eu indico que você aumente de 2 em 2 correntes. Correntes você sempre vai precisar fazer em números ímpares. Então, faço aqui a minha laçada inicial e faço 45 correntes. Aqui, ó, eu considero que eu fiz uma corrente, eu não conto essa laçada inicial, tá? Então, vamos fazer aqui até completar 45 correntes. Fiz aqui 45 correntes. 45 correntes ficaram com 38 centímetros. Nós temos aqui as correntes. Agora, nós vamos virar elas e trabalhar atrás delas nessas ondulações que nós temos. Ó, essa primeira aqui, ó, nós vamos pular. Não vamos trabalhar nela, vamos vir a partir da segunda. E aqui sim começamos a trabalhar. Então, vou voltar aqui a agulha. Pulo a primeira ondulação, vou na segunda. A partir daqui é importante que essa parte que tem essa divisão aqui, ó, você vai deixar pra cima e essa parte lisa você vai deixar pra baixo. Essa é a parte direita e essa é o avesso. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. Aqui eu fiz um ponto baixo. O primeiro ponto da nossa carreira sempre vai ser um ponto baixo, tá bom? Arrumo aqui o fio. Agora, eu vou vir nessa alcinha aqui. Vou entrar no meio do ponto baixo, tá vendo? Embaixo dessa alcinha de cima. Vou na próxima ondulação. Pego o fio que vem do novelo, sempre arrumando. E passo aqui pra frente, tá vendo? Tem que ficar lisa essa parte aqui. Fico com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Para o seu ponto, o seu trabalho ficar bonito, você precisa arrumar o fio, tá? Entro nessa última alcinha aqui, ó. Pego o fio que vem do novelo, entro aqui nessa ondulação. Puxo o fio aqui pra frente, sempre arrumando ele. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 3 de uma vez. Esse que nós estamos fazendo após o ponto baixo já é o ponto espinha de peixe, tá bom? Arrumo o fio, vou sempre na última alcinha, entro na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo e passo pra frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Vamos fazer isso até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei um ponto em cada ondulação. Como nós pulamos a primeira ondulação, ficamos com um total de 44 pontos. Isso quer dizer que em todas as carreiras nós precisamos ter 44 pontos, tá bom? A quantidade de pontos precisa ser pares, por isso a quantidade de correntes precisa ser ímpar, tá bom? Sempre que você for finalizar uma carreira, você precisa fazer uma corrente. Agora, eu vou entrar aqui em cima e vou entrar aqui no último ponto, espinha de peixe. Pego esse pedacinho de fio, passo aqui pra cima pra gente ir arrematando. Volto a agulha aqui. Agora, eu vou virar o meu trabalho e venho com esse fio aqui pra trás. Da mesma forma, ó, essa parte aqui com a divisão pra cima. Vou entrar aqui no primeiro ponto, que é esse que eu passei o fio pra cima. Pego o fio que vem do novelo, levo lá pra frente. Tenho 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Arrumo o meu fio.
Venho nessa alcinha aqui, entro no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, levo lá pra frente, fico com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 3 de uma vez. Venho aqui na última alcinha, ó. Entro no próximo ponto. Pego o fio que vem do novelo, levo lá pra trás. Acho que eu tava falando leva lá pra frente, né? É porque assim, essa vai ser a frente da peça, por isso que eu tava falando isso. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Entro nessa alcinha aqui de cima, vou no próximo ponto. Pego o fio que vem do novelo, levo lá pra frente, vou chamar lá de frente, tá? Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 3. Vamos fazer isso por toda a nossa carreira. Fiz a minha segunda carreira, esse lado ficou assim. E aqui ficou assim, ó, já dá pra ver o ponto se formando. Sempre que a gente for finalizar uma carreira, vamos fazer uma corrente. Vamos virar o nosso trabalho e sempre ir arrumando o fio. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo comum. Então, entro aqui no primeiro ponto, ó. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Entro nessa alcinha de cima, vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e fico com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 3 de uma vez. O fio, pessoal, ele vem assim, ó. E eu gosto de esticar enquanto eu trabalho pra ficar bonito. Vou na alcinha aqui, ó, da frente, entro no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 3. Percebam, ó. Entro na próxima alcinha e entro aqui, ó. Eu saio sempre embaixo dessa alcinha aqui. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 3 de uma vez. Sempre que você for finalizando a carreira, dá uma puxadinha assim pra ficar reto, tá bom? E esse é o único padrão que você vai usar por todas as carreiras. Então, você pode ficar voltando nessa parte do vídeo onde eu ensino ponto para você fazer todas as carreiras, caso você tenha dificuldade, ou apenas seguir fazendo esse mesmo padrão. Você precisa fazer a quantidade de pares de carreiras. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro para vocês. Fiz aqui, pessoal, 16 carreiras. Vamos medir aqui, ó. De altura, ficou com 44 centímetros. E de comprimento, ficou com 21. Se você quiser a sua bolsa maior de altura, assim, você vai precisar fazer mais correntes lá no início. Então, você vai aumentar de 2 em 2 correntes. Se você quiser a sua bolsa maior no comprimento, você vai precisar fazer mais carreiras, aumentando de 2 em 2 também. Aqui eu fiz 16 carreiras, desculpem. Então, precisa ser carreiras de números pares, tá bom? Já para vocês saberem. Aí, aqui, ó, durante o meu trabalho, eu tô sempre arrumando essa parte aqui, ó, que pra mim é a que mais me dá trabalho, ela nunca fica retinha. Só que é normal, pessoal, então vamos arrumando até ela ficar certinha. Vai moldando aí a sua peça, tá? Agora, nós vamos dar início à nossa lateral. Em um outro vídeo aqui do canal, eu já expliquei pra vocês como você vai fazer a lógica aqui dessa lateral. Então, detalhadamente, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha alguma dúvida e faça sua bolsa maior ou menor do que a minha, tá bom? Então, aqui no caso da minha, eu finalizei com uma corrente. E agora, nós vamos trabalhar pegando na alcinha de trás, apenas na alcinha de trás. E vamos trabalhar 16 pontos baixos.
Então, entra aqui, ó, na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Para esses pontos baixos, não precisa estar sempre arrumando o seu fio, tá bom? Vamos no próximo ponto, pegando apenas na alcinha de trás. Pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra frente, fica com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 alças. Vamos fazer isso até completar 16 pontos baixos. Fiz aqui 16 pontos baixos e agora nós vamos fazer a diminuição de 3 pontos. Eu até aproximei um pouco vocês aqui, ó. Então, pegando apenas na alcinha de trás, você vai entrar no próximo ponto, vai pegar o fio que vem do novelo e vai puxar aqui pra frente. Só que você ainda não vai finalizar o seu ponto. Você vai na próxima, pega o fio que vem do novelo e passa aqui pra frente. Já passou por 2 pontos. Vamos no terceiro ponto, pegando apenas na alcinha de trás, pega o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Agora que você ficou com 4 alças na agulha, você vai pegar o fio que vem do novelo e vai passar por todas essas alças. Aqui você fez a diminuição de 3 pontos. Agora, vamos trabalhar 6 pontos baixos. Sempre pegando na alcinha de trás, tá? 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, tá vendo a alcinha que a gente não trabalha? Ela fica aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar outra diminuição de 3 pontos, igual fizemos aqui, ó. Então, vamos lá. Pegando apenas na alcinha de trás, vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Não finalizo ainda. Vou no meu segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou no meu terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Agora que eu fiquei com 4 alças na agulha, eu pego o fio que vem do novelo e tiro as 4 de uma vez. E agora, vamos finalizar com 16 pontos baixos, igual nós iniciamos essa lateral. Finalizei a primeira carreira da minha lateral. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou virar o meu trabalho. E vai sempre arrumando aqui, esticando a sua bolsa. Agora, nós vamos trabalhar pegando apenas na alcinha de trás. Deixa eu só aproximar mais um pouquinho. Aproximei vocês mais um pouquinho. E agora, pegando também apenas na alcinha de trás, nós vamos iniciar trabalhando 6 pontos baixíssimos. 1, 2... deixa eu explicar como é que você faz o ponto baixíssimo, caso você não saiba, tá? Você vai entrar aqui na alcinha de trás, vai ficar com 2 alças na agulha, vai pegar o fio que vem do novelo e vai tirar essas 2 alcinhas que estão na agulha. Vai na alcinha de trás do próximo ponto, pega o fio que vem do novelo, você tem 2 alças na agulha, tá vendo, ó? 2 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retiro as 2. Então, aqui eu já fiz 2 pontos baixíssimos. 3, 4, 5 e 6. Agora, nós vamos trabalhar 9 pontos baixos, pegando apenas nessa alcinha de trás aqui, ó. Fiz aqui 9 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer outra diminuição de 3 pontos. Pessoal, nessa aula eu não tô explicando pra vocês como vocês devem fazer, caso você faça sua bolsa maior ou menor. Porque, como eu comentei, aqui no canal já tem uma aula explicando bem detalhadamente, parte por parte, todas as regras dessa lateral. O link tá aqui na descrição, caso você esteja fazendo uma bolsa de tamanho diferente. Porém, caso você ainda assim tenha dúvida, fala aqui pra mim. Tata, eu tô fazendo com X quantidade de pontos pares, né? Me fala, por favor, quantos eu começo, e aí o restante das carreiras vocês seguem a regra que eu ensino nesse vídeo, tá bom? Aí eu vou ajudar vocês.
Então, agora, vamos fazer a diminuição de 3 pontos. Pegando apenas na alcinha de trás, nós vamos entrar, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Não finalizo, vou no próximo, que é o segundo, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente, não finalizo ainda. Vou no meu terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Agora, vamos trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos trabalhar outra diminuição de 3 pontos. Então, vou aqui no próximo ponto, entro, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Então, você segue esse padrão até completar 4 alças na agulha. Agora, pego o fio que vem do novelo e retiro as 4 de uma vez. E agora, vamos trabalhar 9 pontos baixos. Percebam que em todos os pontos é pegando apenas na alcinha de trás. Fiz 9 pontos baixos e assim como fizemos para iniciar, nós vamos finalizar com 6 pontos baixíssimos. Então, vou no próximo ponto, tenho 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. Vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 alcinhas da agulha. Aqui, eu já fiz 2 pontos baixíssimos. 3, 4, 5, e esse ponto bem escondidinho aqui, 6. Vou fazer uma corrente e virar o meu trabalho. Olha como a bolsa já tá dobrando, tá? Então, já pode trabalhar assim, ó, se você quiser. Agora, vamos voltar trabalhando 6 pontos baixíssimos, pegando apenas na alcinha de trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, terminou aqui, ó, dá uma esticadinha aqui, ó, pra essa parte ficar reta, tá? Agora, vamos trabalhar 8 pontos baixos. Cheguei aqui, fiz, então, 8 pontos baixos. E agora, vamos fazer outra diminuição de 3 pontos. Pegando na alcinha de dentro, lá de trás, puxo o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou no meu terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fiquei com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 4 de uma vez. Agora, vamos trabalhar 2 pontos baixos. 1 e 2. Para o fio não ficar repuxando, já pode deixar mais pra cá, assim, tá? O seu outro lado. Agora, vamos fazer outra diminuição de 3 pontos. Entro aqui no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo, vou no meu terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo, fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 4 de uma vez. Agora, vamos trabalhar 8 pontos baixos. Fiz 8 pontos baixos e vou finalizar com 6 pontos baixíssimos. Entro aqui, faço peraí. 1, 2, 3, 4, 5. E agora aqui, ó, bem escondidinho, 6. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Vou voltar trabalhando 6 pontos baixíssimos. Vamos lá. 1,
2, 3, 4, 5 e 6. Terminou? Puxa um pouquinho aqui pra cima. E agora, vamos trabalhar 7 pontos baixos. Fiz aqui 7 pontos baixos e agora vamos fazer a diminuição de 3 pontos. Entro aqui no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, vou no segundo, puxo o fio aqui pra frente, vou no terceiro e puxo o fio aqui pra frente. Fico com 4 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 4. Agora, nós vamos fazer outra diminuição de 3 pontos. É uma seguida da outra mesmo. Então, entro aqui, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Vou no meu terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 4 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 4 de uma vez. Agora, vamos finalizar com 7 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Eu vou fazer isso e volto com vocês. Finalizei aqui. Vamos fazer aqui uma corrente, dou uma esticadinha aqui. Deixa eu mostrar esse lado de fora pra vocês como é que fica, ó. Nós vamos costurar aqui, tá vendo, ó? Fica bem quadradinho aqui a ponta, ó. Agora, vamos separar aqui uma parte desse fio pra costura e vamos cortar esse fio. Deixa eu pegar aqui a minha tesoura. Ó, vamos cortar esse fio e vamos puxar ele aqui pra cima. Para fazer a costura, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro. Se você não tiver, você pode usar uma agulha de crochê normalmente. Eu indico, pessoal, que vocês tentem comprar essa agulha de tapeceiro. Tem muito bazar, muito armarinho, e na minha, eu acho que se eu paguei R$1 foi muito. Então, ela ajuda muito no acabamento, né? Facilita, né? Com que ele seja feito mais rápido e ainda é baratinho, tá bom? Então, pego aqui, ó, o meu fio e coloco na minha agulha. Como se fosse de costura, porém ela é maior para passar o fio em vez da linha. Vou pegar e vou vir aqui, ó, nessa alcinha e passar o meu fio. O importante dessa costura é que você puxe bem para ela ficar bem firme. E tenta costurar já assim, ó, retinho, tá? Agora, você vai entrar nesse ponto aqui, nessa alcinha, e no ponto da frente, na alcinha de cima também. E vai passar o fio aqui por dentro. Vamos no ponto de baixo, pego nessa alcinha de cima, vamos no ponto da frente, pego na alcinha de cima e puxo o meu fio. E vai sempre arrumando para a sua lateral ser costurada reta. Vamos no próximo ponto. Pego nessa alcinha, no ponto da frente, também pego na alcinha de cima e passo o meu fio. Vamos no próximo ponto, pego na alcinha de cima, vamos no ponto da frente e passamos o fio. É importante você se atentar aqui, ó, e não pegar nesse ponto que você já trabalhou. Puxa bem. Vamos fazer isso até ter costurado toda a nossa lateral. Costurei aqui toda a minha lateral e a todo momento eu fui puxando um pouquinho essa parte aqui pra cima, ó. Então, percebam que ela ficou retinha, ó. Tá vendo? Você vai moldando a sua bolsa, pessoal. Bolsa de crochê, você vai moldando ela, tá? Aí, vai arrumando aqui pra dentro, olha só. Que bonito que fica essa lateral. E nós ainda vamos fazer do outro lado. Tá vendo? Ó, vai ficar mais ou menos assim. Agora, sobrou aqui um pouquinho de fio, tá vendo? O que que você vai fazer? Vai passar... Vamos passar por aqui, ó. Peraí, deixa eu passar por esse ponto. Volta aqui. E vamos passando por dentro de alguns pontos
Ó. Depois, você pode usar uma cola de artesanato. Eu recebi da Matilda a cola da Círculo. Muito boa, inclusive, ó. E corta aqui e passa um pingo de cola. Aqui na descrição vai ter o link dos acessórios da Matilda. Você vai lá no site, pesquisa cola e aí vai aparecer essa cola da Círculo. Então, já aproveita o pedido e compra a sua cola. Agora, vamos fazer o outro lado. Aqui, pessoal, é importante você sempre estar colocando aqui pra dentro pra ir moldando e deixando no lugar. Aqui, ó, quando você coloca em pé, se você sentir que não tá reto, dá uma puxadinha pra cima, tá? Agora, vamos fazer o outro lado. O outro lado, você vai repetir a mesma lógica, a diferença é... Como você tem que ter uma alcinha pra pegar, ó, você vai entrar na alcinha de trás, vamos lá. Só que nessa alcinha aqui, você vai trabalhar uma corrente, puxa o fio aqui pra frente, tem uma alça na agulha, pega o fio que vem do novelo e tira essa alça. Aqui eu fiz uma corrente. Volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo, pra formar essa alcinha que depois você vai voltar trabalhando. Então, aqui você não conta uma corrente e um ponto baixo, não, você vai contar um ponto baixo. Aí deixa esse pedacinho de fio em cima da agulha pra ir escondendo ele. 2, vai fazer 16 pontos baixos. 3, 4, e vai voltar fazendo a mesma repetição de pontos. Na aula que eu deixei o link aqui na descrição, eu também explico sobre essa questão, tá bom? Então, eu vou fazer a outra lateral e volto com vocês. Fiz aqui a outra lateral, olha só como ficou. Por dentro. Você consegue ver uns espacinhos, ó, uns furinhos lá embaixo, mas nada aqui, ó, atrapalhe na bolsa, não vai cair nada, tá? Agora, eu vou fazer a aplicação do piercing de bolsa. Gente, eu acho que fica um charme, de verdade. Ó, vamos abrir aqui. Aí, eu pego aqui na lateral, ó. Entra aqui. Ponho essa parte da lateral pra dentro, pego um ponto do outro lado também e passo, ó, sem muita regra. O importante é você passar assim pelas duas partes da lateral. Aí, agora eu pego aqui e vou rosquear bem e fica assim, ó. Aí, se você quiser pôr uma alça de... como se fala, de corrente ou de crochê, você coloca aqui o seu mosquetão ou a sua argola articulável, tá vendo? Que lindo! Eu gosto de pôr esse detalhe porque, ó, a lateral assim, sem nada, eu acho que fica sem graça. Nós precisamos nos atentar aos detalhes, tá? Ó, vamos pro outro. Nós precisamos nos atentar aos detalhes que enriquecem a nossa peça, que valorizam. Ó. Desse lado, a mesma coisa. Peraí, coloca pra dentro. Pego aqui. Aí, arruma aqui, ó, pra garantir se tá certo, tá? E rosqueia aqui também, ó. A minha, aí aqui, ó, você também pode pôr a outra alça, tá vendo? A minha, pessoal, eu senti que deu uma leve diferença na altura, ó. Tá vendo? Então, conforme eu vou trabalhando, eu vou puxando aqui, ó, pra tentar igualar o máximo possível, ó. Já deu uma diferença, tá vendo? Agora, vamos fazer a nossa alça de mão. Pra fazer a alça, eu vou fazer uma laçada inicial e uma corrente. Então, pego aqui o meu fio e faço uma laçada inicial. Não aperta muito, porque nós vamos usar essa alcinha da laçada inicial, tá bom? Agora, você pega o fio que vem do novelo, passa por essa alça que tá na agulha, formando uma corrente. Agora, você vai voltar na laçada inicial, pega o fio que vem do novelo e passa por ela. Você tem duas alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retira as duas. Agora, você vai pegar
essa alcinha aqui embaixo, ó. Essa daqui e essa daqui, ó. Pega o fio que vem do novelo e passa aqui pra cima. Você tem 2 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retira as 2. Viro o meu trabalho e agora você vai entrar nessa alcinha e na de baixo. Pega o fio que vem do novelo, passa pra cima, fica com 2 alças na agulha. Pega o fio que vem do novelo e retiro as 2. Viro um pouco meu trabalho e vou entrar nessa alcinha e nessa alcinha. Pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra cima, você fica com 2 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retiro as 2. Viro um pouquinho meu trabalho, entro nessas 2 alcinhas, pego o fio que vem do novelo, passo por elas, tenho 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. É só esse padrão que você vai seguir até alcançar o tamanho que você deseja. Então, eu vou fazer aqui quantas eu achar necessárias e mostro pra vocês. Fiz aqui a minha alça, não contei quantas carreiras eu fiz, porque quando é alça, muitas vezes eu vou medindo até o tamanho que eu quero. Essa daqui, por exemplo, ficou com 28 centímetros. Agora, eu vou cortar aqui esse fio. Pode puxar pra cá. Vem nessas 2 alcinhas, passa o fio. E agora, nós vamos passar o fio por dentro de alguns pontos. E depois passar um pingo de cola na ponta, ou vamos fazer uma costura simples. Fica ao seu critério. Então, esconde o fio por dentro de alguns pontos desse lado. E também desse daqui, ó. Primeira parte da alça pronta. Agora, eu vou pegar aqui o meu porta-alças. Ele já vem com o parafuso, ó. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu pôr mais pra cá. Acho que não, né? Mas ele já vem com um parafuso lá dentro. E pra soltar, você vai precisar de uma chave Allen de 1,5 mm. E vamos puxando ele aqui pra fora, ó. Pronto. Agora, vamos pegar aqui a alça, coloca aqui perto e segura. Com o auxílio da tesoura, eu vou colocando o fio pra dentro, ó. Coloca o máximo que você conseguir. E agora, vem aqui com a chave Allen. E vamos fechar. Vai rosqueando. Pronto. E ó. Tá vendo? Fica bem firme. Agora, vamos repetir a mesma coisa na outra ponta. Coloquei aqui os 2 porta-alças. E agora, vamos pegar aqui as 2 argolas articuláveis. E vamos colocar aqui, ó. Agora, vamos aplicar na nossa bolsa. Alça pronta. Vamos aplicar aqui na bolsa. O que eu faço? Eu deixo essas 2 primeiras carreiras livres. Pego aqui uma alcinha da 3ª, da 4ª e da 5ª carreira. Desta forma, ó. A altura é você quem vai definir. E desse lado é a mesma coisa, ó. Então, pego da 1ª, da 2ª, da 3ª. Deixo 2 livres. Olha que fofura, gente. Você pode pôr mais pra baixo ou mais pra cima, como você preferir. Agora, eu vou fazer a outra alça. Vou aplicar na bolsa e volto com vocês. Apliquei aqui as 2 alças, olha. Ficaram assim. E agora, vamos costurar o nosso botão imantado.
Eu faço, pessoal, uma costura simples. Você pode fazer a costura que você já está acostumada. Tenta colocar o máximo no meio, assim, ó. Eu não tenho linha verde, então eu vou usar a linha branca. E eu faço assim, ó, eu entro aqui, passo por um furo do botão, volto aqui pra fora, volto lá pra dentro, passo dentro do furo, passo aqui pra fora, repito isso de 3 a 4 vezes em cada furo, ó. Aqui já é a terceira. E agora saio no furo de baixo e passo de 3 a 4 vezes nesse furo. Vou fazer isso até costurar os dois lados do botão. Apliquei aqui o botão, ó, ficou assim. Dentro a nossa bolsa fica assim. E eu aproveitei e costurei aqui a minha etiqueta personalizada. Ela é lá da Destaque Etiquetas, eu vou deixar o contato deles aqui na descrição. Eles vendem apenas pelo WhatsApp e Instagram, tá bom? Eles não têm site. Então, eu não mostrei aplicando, mas é bem simples. Você vai costurar aqui esses furos igual você faz com os botões. E esse é o resultado final da nossa aula de hoje. Eu vou aproveitar e vou passar as medidas finais da nossa bolsa. De comprimento, ela ficou com 20 centímetros e meio. De altura, 18 centímetros. E de largura, 10 centímetros. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo, comenta, se inscreva no canal e me conta também qual cor que você vai fazer essa bolsa. Não deixe de me contar aqui nos comentários se é o seu primeiro vídeo do canal ou se você já é inscrita há um tempo. Eu tô muito ansiosa para ver vocês produzindo essa bolsa e não deixem de curtir esse vídeo, porque assim eu entendo que vocês gostam desse estilo de bolsa mais espaçosa e gravo mais tutoriais para vocês. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero em um próximo vídeo.